Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir essa nossa aula, mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente, vamos trabalhar com a aula que nós chamamos de assíncrona. Passar para vocês o material da nossa aula aqui como vídeo e depois vocês assistem, a gente vai fazer o tira dúvidas virtualmente, seja pela sala virtual ou por e-mail, tá bem? Primeiro passo, entender. A aula de hoje nós temos uma meta, que é falar sobre o software chamado Reverb. O Reverb ele tem a função de trabalhar com a condicionamento acústico. Ele tem o objetivo de mostrar como você, dadas as condicionantes de um ambiente que você está projetando, vai conseguir uma melhor condição acústica naquele ambiente. O tempo de reverberação, que nós já vimos em algumas aulas anteriores, ele vai estar lá disponível como resultado da sua análise. Vamos primeiro entender melhor o que nós temos de resultado para isso. Primeiro passo, aqui na nossa sala virtual, eu coloquei esse material que é relacionado ao reverb, que abaixo eu tenho nossa tabela de isolamento, as aulas sobre condicionamento acústico e isolamento acústico, e o instalador está aqui, ó, o instalador do reverb está aqui, e nossa aula passo a passo, explicando as telas do reverb e onde você clica, mais ou menos dando uma noção geral. É isso que nós vamos ver hoje e fica mais fácil para vocês entenderem. Tudo bem? É essa parte que nós vamos focar. Então, lá na sala virtual tem um instalador e a aulinha de hoje. Outro passo é entender como isso vai funcionar, né? Então, vamos ver essa pasta que eu adicionei para vocês, para que vocês possam compreender melhor essas informações. A pasta vai ter aqui dados. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Dentro da pasta, o que tem? Na pasta compartilhada, vai ter o Reverb como um instalador. Quando vocês abrem o Reverb, o instalador Reverb, nós temos esses três arquivos Excel, que na verdade são CSVs, o próprio software em si, que é um aplicativo super simples, você clica aqui e já vai abrir para você. O que vai ter? Que é importante falarmos sobre eles. Em superfícies, quando você abre, você já vai ter todo o detalhamento com relação às superfícies que podem acontecer dentro do seu ambiente. Então, você sabe já mais ou menos quais são os materiais, quais são os tópicos que você vai ter ali disponível. Ah, eu tenho um material que vai estar visível para mim. Dentro também de elementos, já vão ser materiais, não só materiais, sim elementos como pessoas, cadeiras, móveis, elementos que vão estar dentro do seu espaço. E dentro de usos, você vai ter o detalhamento de se é usos palavra falada, se é casa de show, se é espaço de festa, todo esse condicionamento, essas condições que são importantes para você conhecer e saber o que vai ter ali. Então, eles três devem ser destacados, porque quando você abre um, deixa eu mostrar aqui para vocês, vocês vão perceber que ele traz para nós, ele, no caso, como eu falei, está separado por vírgula, mas é importante entender o que ele vai ter. Ele vai ter a lista dos materiais, o nome dos materiais, né? Ah, eu tenho um material aqui que é a argamassa simples, a argamassa fibrosa, chapa metálica, chapa de lã. Isso aqui são materiais que vão estar disponíveis e as informações quanto à absorção sonora em cada frequência. Então, 125 Hz, 250 Hz. Então, cada material desse vai estar lá. Por que eu trago isso? Porque assim, quando você vai avaliar ou querer inserir um novo material, você pode vir aqui, digita esse material ou copia ele, adicionando a informação nova e aí você vai criando uma base própria. Às vezes não tem tudo aqui. Por exemplo, a alvenaria está ali, só a alvenaria pintada. Pode ser que você precise dar mais características, então é importante que você considere a tabela para que você possa vir a adicionar outros materiais aqui também. Quando você vai em superfícies, quando você tem, por exemplo, os usos ou os elementos, da mesma maneira. Lá em elementos, você tem, no caso, deixa eu abrir aqui para vocês.
Os elementos, ele vai ter o quê? Público, né? Então, você tem lá um elemento que é audiência, pessoas em pé, adolescente sentado, cadeira estofada, cadeira de palhinha. Então, é legal você conhecer o material que você vai colocar naquele espaço, se são pessoas em pé, sentadas, se é de madeira ou não, porque a partir dali você consegue fazer uma análise melhor. E, lógico, cada material desse, cada elemento desse, desculpa, ele vai estar associado a uma frequência diferente. Isso vai influenciar diretamente quanto à absorção. Lembre-se que condicionamento está relacionado diretamente a quanto o ambiente ou o material absorve aquele som e evita aquela propagação do som ou aquela reflexão. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada no próprio software em si, vamos ver que ele é super simples e conhecer melhor de que forma eu posso calcular o condicionamento acústico de um ambiente. Deixa eu mostrar aqui minha tela para vocês entenderem. Quando eu clico aqui no Reverb, 2 vezes, ele vai abrir uma janelinha, que é essa daqui, que é a janelinha de caracterização do ambiente. Então, o primeiro passo é dar um nome para o seu projeto. Vamos dar aqui, nosso projeto vai ser nomeado, então, projeto teste. Quando você vem para o uso, aí é aquele aspecto que eu comentei. Você tem que delimitar qual o uso que você vai dar para aquele ambiente. Vai ser um uso de palavra falada, vai ser um uso... Qual aplicação vai ser feita ali? É o crucial entender. Então, vamos fazer um exemplo geral, assim, inicial, onde vamos trabalhar um espaço que é para ser simplesmente uma sala de aula. Uma sala de aula não cabe nenhum desses aqui, mas está aqui, sala de aula. Ele dá a sala de aula e tem um limite em termos de volume da sala, né, de 300 a 1.100 metros cúbicos. Então, eu escolhi uma sala de aula, ele pede aqui o volume, você tem que ter em planta a especificação daquele volume daquela sala, isso é comprimento, largura e pé direito, a posição da fonte. Então, é importante você mostrar se é uma fonte falada ou um ponto só de áudio, no caso é um professor ou a pessoa que está apresentando. Então, você tem que entender onde ele vai estar naquela sala. Se ele vai estar próximo ao centro da sala, se ele vai estar no centro de uma parede em si, se ele vai estar numa parede de fundo, porque aí muda como o som vai se propagar, se é circular ou se ele vai estar somente em meia parede. Se ele está num dos cantos ali, numa aresta, especialmente a meia distância entre o piso e o teto, então você tem que ver isso. Se ele é um dos vértices, se ele sai de baixo, ou se ele é uma linha, né? Uma caixa de som, por exemplo, em uma fonte extensa, uma região que emite aquele som. Então, em geral, você pode trabalhar ele como se ele tivesse um centro de uma parede, uma pessoa está no fundo e outra está no lado oposto, a fonte vai estar num ponto e o receptor estaria no lado oposto, exatamente para simplificar isso aí. Aqui você põe a distância entre o fonte e ouvinte, né? Dentro do ambiente, qual seria essa distância? Os aspectos de temperatura e umidade relativa, eles são super importantes, porque a depender das condicionantes ambientais, você vai ter variações, né? Como a gente já viu, como o som ele propaga-se pelo meio do ar, ele precisa ter uma qualidade, ele vai ter influência da qualidade recebida pelo espectador, baseado aqui em temperatura. A temperaturas mais altas vai ter um ar mais rarefeito, então o som vai se propagar um pouco diferente do que se eu tenho temperaturas mais baixas em decorrência da presença das partículas ali. Então, depois que você define todos os aspectos, vamos pegar aqui nossa sala hipotética e a distância suposta aqui, vamos colocar as superfícies, né? Então, aqui em superfícies, você vai listar aquelas superfícies que nós vimos, aquela tabela Excel, e entender melhor quais são as tantas superfícies que você pode ter aqui. Então, como vai ser inclusão, né? A inclusão de materiais, você vai colocar o nome da superfície, vamos dizer, é a parede do ambiente, são as paredes. Então, ok. A área total dessa parede, então vamos supor que é uma sala de 5 metros por 5 metros de pé direito, e eu tenho uma parede de fundo, enfim, de 4 metros. Então, 5 vezes 4, 20 metros
de parede. Porém, isso é só uma parede, viu, pessoal? Você tem que considerar o volume do edifício, então, daquele ambiente. Então, se é uma parede 20 vezes 4, 100 metros quadrados de parede. Tudo bem? Sempre é a área total daquela superfície. Se todas as paredes, as 4 paredes que isolam aquele ambiente estão ali, então você tem que considerar a soma das 4 áreas. Se porventura ali tem uma porta, uma janela, você vai ter que subtrair isso. Aqui estamos fazendo uma suposição somente com a sala fechada, sem portas e janela, que daqui a pouco vamos fazer outro exemplo. Dado isso, agora eu tenho que especificar, temos um erro aqui, por quê? Porque está aberto aqui nosso arquivo e ele acha que vai poder ser alterado. Então, vamos melhor fechar, para que ele possa continuar. Tudo ok. Então, vamos lá incluir, como eu falei, nome da superfície, parede. Qual é a área? 100 metros quadrados. E aí, como eu fechei lá, ele abre aqui. E aqui é o que é mais curioso. É importante que você monte, quando você vai trabalhar com o Reverb, uma tabelinha de análise. Por quê? Aqui você não tem uma lista fácil das informações. Você vai ter que escolher o material daquela superfície baseado no nome. E você vai ter que lembrar desse nome. Caso contrário, você vai ficar passando aqui até encontrar um que de fato seja suficiente. Se você não tem um nome, ele só dá uma porcentagem. Que tem um material que é 20% absorvente, outro que é 30%. E assim você teria essa análise. Ou você busca que, eu estou procurando um material que é um gesso. Então, clico em G, ele vai me dizer, gesso acartonado. Esse aqui é o comportamento do gesso acartonado em termos de frequências e o nível o coeficiente de absorção dele, cada frequência. Não é gesso acartonado, mas também é com G, né? Então, eu procuro gesso em placa, o gesso de forro, simples assim. Então, o gesso de forro, aquela placa, o coeficiente de absorção dele, para cada frequência, está aqui. Então, ele vai dando os materiais para você. Uma grelha, é um dos materiais mais específicos de uma marca X, você tem aqui toda essa descrição. Caso você não encontre a sua marca do produto que você está analisando aqui, como eu falei, você adiciona e ela vai aparecer nessa nossa lista que está sendo aparecendo aqui, você possa analisar. Então, vamos supor que todas as paredes são feitas de tijolos expostos. Então, clico no T e vamos ver o que ele tem relacionado a tijolo para nós. Então, ele tem tacos, tapetes, tijolo cerâmico não pintado. Então, vamos selecionar essa superfície, né? Selecionei. Então, ele está me dizendo aqui uma parede de 100 metros quadrados com tijolo cerâmico não vidrado compõe aquele ambiente. E, para não ser diferente, vamos colocar uma laje, que é uma caixa, né? Tem parede, piso e teto. É super importante lembrar, sempre lembrar que tem que ter em mente, em mãos, esses 3 materiais, parede, piso e teto. Que a partir dali eu posso calcular, já que o som envolve todo o contexto do ambiente. Então, laje, minha área de superfície de laje vai ser 5 por 20 metros quadrados de teto, e aí ele vai me dizer qual o material da laje, né? E aí eu vou colocar aquela história do gesso, né? Vamos ver como é que reage o gesso. Então, eu pego um gesso em placa, que é o que está colocado ali naquele meu material. Então, adiciono. Então, eu já tenho o meu teto. E agora temos incluir piso. Coloquei naquela sala um piso, que por rebatimento também tem 20 metros quadrados. E para o piso, eu já coloquei um pouco diferente. Vamos trabalhar com piso em... será que tem cerâmica? Aí vamos ver aqui. Não tem diretamente cerâmica. Cadeira, carpetes e outros tipos de materiais. Vamos dizer que queremos, para o piso, algum material de carpete. Então, vamos procurando aqui no C e ele vai nos dar os carpetes que existem aqui, caso tenha ou não. Se temos concreto, temos também concreto liso não pintado, que são materiais presentes. Já não tem, mudou de C para E, já não vai ter a minha
o meu elemento que eu estava pensando, correto? Então, vamos para o piso e colocar ele simplesmente como sendo um ladrilho cerâmico de superfície lisa, que é a mesma história da cerâmica que nós chamamos. Então, coloquei ali a cerâmica, então eu tenho parede, laje e piso. Definido isso, agora vamos para os elementos. Lembre-se, elementos são materiais ou objetos que estão ali dentro. Então, deixa eu incluir o número de elementos. Vamos supor que se trata de uma sala de aula, então eu tenho 30 cadeiras ali dentro. Que tipo, né? Então, eu tenho pessoas sentadas ou eu tenho a questão das cadeiras simples, né? Então, cadeira com estofado leve desocupado. Então, dentro daquela sala, eu tenho 30 cadeiras de estofado leve desocupadas. Selecionei, então ele já vai contar esse tipo de material e em quantidade para que seja possível a absorção em metros quadrados. Reverberação. E aí ele entra para o cálculo em si, né? Está avisando, ó, o NREC é maior do que 0,33. Que é isso? O nível que ele usa como controle está muito alto. Significa que aquela sala já é um problema se a gente está trabalhando. Vamos manter. Ele está dizendo, ó, que é super alto. Ó, que eu tenho nas frequências mais baixas, que é as mais comuns, de 125 até 500 Hz, um grau de reverberação altíssimo. Enquanto que passa dos 500 Hz, eu tenho um grau de reverberação, o que eles chamam de ótimo. O ótimo está aqui, ó, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7. Quem define o ótimo? O uso daquele ambiente. Qual é o calculado? São esses aqui. E aí nós temos, ó, a absorção total em cada frequência, baseado nos materiais, e quanto meu tempo de reverberação vai proceder, né? Então, o tempo de reverberação que sai ali, ele é muito mais elevado do que a norma está exigindo. E no gráfico, ele já nos diz isso. Experiência disso. A experiência disso é aquela sala recém-aberta que você bate palma e ela fica ecoando o som ali dentro. Outra ideia é a questão da atenuação. A atenuação é quando você tem o mesmo alerta, o quanto aqueles materiais vão reduzir a intensidade sonora com o tempo. E aí o que acontece? Até 25 metros, aquela redução vai ser mínima. Ela vai acontecer aos poucos e depois, no caso dos 500 Hz, assim como na reverberação, é que você de fato vai ter uma redução mais constante, de 50 e 500 Hz para no caso do seu ambiente. Tudo bem? Aqui em cima, nós temos os materiais descritos de uma maneira bem simplificada que eu fiz. Agora, vamos fazer um exemplo mais aplicado para que fique mais fácil nossa compreensão e o passo a passo aconteça ali. Então, pessoal, aqui vamos fazer um projeto aplicado, vendo alguns exemplos de uma situação real, né? Aplicado como se fosse uma sala de apresentações. Vamos reiniciar nosso processo aqui. Aqui, como eu tinha comentado, para ficar mais fácil de entender. Então, vamos pegar esse projeto teste, apresentando as diferentes partes e ver na prática como seria. Então, vamos pegar esse projeto teste e chamar agora de projeto sala reunião. Salva. É ideal que você sempre salve. Depois você vai atualizando isso. Então, ele está salvando já o projeto com esse formato T60, que é próprio do Reverb. Fez esse save, que aí qualquer necessidade você retorna para essas caracterizações. Vamos pensar aqui, quais são essas outras informações? Pegando um exemplo aplicado, como seria esse resultado? Mostrando aqui para vocês. Nós já tínhamos visto essa possibilidade desse exemplo aqui, né? Uma sala aplicada para auditório de palavra falada, retangular, com capacidade de 150 pessoas, né? Então, eu já tenho o uso e, principalmente, os elementos ali presentes. Com relação ao dimensionamento, ele tem 10 por 20, com esse pé direito de 5 metros. Então, vamos ver que ele pede a absorção a 500 Hz.
e definir o tempo de reverberação. Então, a gente já tem uma frequência e os produtos que eu quero analisar, o grau, o nível de absorção e a reverberação. Quando você vem aqui, a planta seria essa, né? Volumetricamente. Eu tenho que já compreender sempre volumetricamente, porque eu vou precisar da área metros quadrados daquela região. Então, eu sei que ele tem 20 metros de profundidade, 15 metros entre o palco e o fundo, e um palco de 5 metros. Os elementos utilizados são essas poltronas estofadas, leves, com uma janela. Então, os outros materiais estão aqui descritos, como exercício. Nós temos o piso da plateia, qual vai ser o tipo? Vai ser assoalho. O tipo de piso do palco, carpete. O forro daquele ambiente, é um forro de gesso, de placas. As paredes laterais, tijolo aparente. A parede de fundo já é uma cortina, então já tem uma configuração diferente. E, considerando todos os aspectos, construir essa tabelinha Excel que ajuda na hora da definição. Porque aí você tem qual é o ambiente, né, qual é o espaço ali dentro que você está analisando. Eu quero piso do palco. Qual é a área total? 50 metros quadrados. Esse valor veio da simples multiplicação, né? Piso do palco, como é que ele ficaria nessa ambientação. E aqui nós temos o piso do palco, 5 por 10. A partir dali a gente pode calcular esse piso do palco é a área. E a cobertura em carpete. Cortina, que está lá no fundo, né? Já sabe aqui pela definição de materiais que eu tenho uma cortina no fundo da sala. E essa cortina drapejada de veludo, ela entra no cálculo também. Então, nós vamos lá no Excel, eu tenho aqui, ó, cortina de veludo. As paredes, eu tenho umas paredes de tijolo aparente. Só que a parede é importante levar em conta o quê? Quando nós olhamos essa figura, eu tenho que lembrar que essa parede, ela ocupa os 4 lados, menos a janela e menos a cortina que está no fundo, né? Então, eu não conto essa área para cortina, da cortina por uma parede e subtraio as janelas. Na prática, o que eu fiz? Fiz uma pequena forma onde eu somo as 3 áreas, tem uma área de uma parede, a área da segunda parede e a área da parede do palco, menos a janela que está ali presente, né? São 26 metros quadrados. Por que 3 paredes? Justamente porque a última está toda coberta com o veludo, então ele não vai estar entrando na conta. O total de ocupantes, baseado também no descritivo, ele comenta que vai ser ocupado por 2/3, isso é 100 pessoas, e o restante das outras 50 ficam vazias. E o piso da plateia é um tipo assoalho, são 150 metros. As cadeiras, no caso, são materiais específicos, no caso, vamos trabalhar como sendo cadeiras acolchoadas. Então, já temos um compêndio aqui das informações em área e em quantidade, e os materiais que podemos associar com aquilo. Indo para o reverb, nós temos, primeiro, lembrar que é uma sala de palavra falada, como está descrito aqui, palavra falada. Então, escolho aqui uma sala de palavra falada, sala de leitura, sala de concertos, palavra falada, tipo um auditório. Qual o volume dessa sala? Voltando aqui no Excel, nós temos que é 10 metros de largura por 20 metros de comprimento. Já deu 100 metros quadrados. E ao pé direito, temos que ter atenção. Esse pé direito ele é de 5 metros somente em parte do ambiente. Então, o ideal é que você tivesse um intermédio entre 5 e 4 metros, exatamente por conta dessa diferença de nível. Então, o volume vai ser 20 por 10 a 200. 200 vezes, para fazer nosso cálculo mais prático, vamos torná-lo multiplicado por 5, como se toda a sala tivesse com 5 metros. 200 vezes 5, dá quanto? 1.000 metros cúbicos. Então, 200 vezes 5 vai dar 1.000 metros cúbicos. Posição da fonte. Mantém como centro de uma parede, vamos supor que ali tem um professor,
comprimento da sala, né? Entre o palco e o fundo da sala, quantos metros são? Entre o palco e o fundo, tirando essa pequena diferença de dimensão, são 15 metros, né? 15 metros que ele vai se deslocar o som daquela parede. Temos a temperatura e a umidade relativa do ar, da necessidade. Salva, novamente, continua, né? Superfícies. Quais são os materiais? Aqui nós já temos mais materiais. Temos a cortina. Continuando, qual é a área dessa superfície? Vamos lá no nosso Excel. No Excel aqui eu vi a cortina, ela vai ter 50 metros quadrados. Então, coloca 50, ok. E qual o material? É um veludo. Vamos lá no V se tem alguma coisa. Vidro, então já sabemos que a janela já vai estar por aqui. Vidro. Aqui já mudou. Vamos pensar em cortinas, né? Cadeiras. Concreto. Vamos chegando. Cortina. Cortina de veludo. Segundo o que nós vimos ali, a pessoa disse que é uma cortina de veludo. Não sabemos esses outros detalhes, se ela é esticada ou como não. Isso percebemos que faz diferença na hora do nível de absorção que cada material vai ter. Se é uma cortina mais ou menos adequada. Mas é ideal que a absorção seja maior aqui nesse modelo. Então, nunca a absorção é muito maior. Vamos selecionar ela. Depois da cortina veludo, o que temos? Temos que entender melhor quais são os materiais adotados. Então, tenho cortina, que é o que está aqui no fundo, e tenho que retirar a janela, né? Então, a própria janela já tem um efeito de reverberação. Então, se eu coloco aqui cortina, piso, parede, então aqui está avisando que só são 100 metros quadrados de parede. Quando não, quando nós fizemos a conta aqui, somente de parede dá 414 metros quadrados. Então, nós temos de parede aqui 14 metros quadrados. E qual vai ser o material, né? Nós vimos que no Excel ele fala que o material que ele está procurando é o tijolo aparente. Então, vamos colocar aqui no A, às vezes tem um aparente aqui. E, se não, vamos ter que providenciar em outra lista de materiais que está ali disponível. Ele já está entrando em cadeira vazia e tudo mais. Já não entra no nosso mérito. Então, fechando aqui, vamos ver como ele vai ficar. Então, vamos selecionar aqui um tijolo de concreto. Depois eu faço a modificação para você entender, caso você selecione errado. Vim aqui e escolhi tijolo. Selecionei. Então, já sei, minha parede vai ser com bloco de concreto poroso. Não, não é mais. Decidi mudar. Em vez de você trabalhar com a área da superfície, ou em vez de, com esse código, eu decidi trabalhar com uma cerâmica aberta, né? Um tijolo visível, tijolo exposto. Você tem lá, procura. Os vidros, tem os tijolos cerâmicos que estão aqui. Ó, tem um tijolo cerâmico que é perfurado, que é o nosso caso. Vamos selecionar. Então, já sabe a parede, o gesso, o piso, a cortina veludo, temos a janela, é importante considerar a janela. A partir dessa janela, nós vimos lá no Excel que ela tem 26 metros quadrados. Fazendo com os 26 metros, ele vai perguntar o que é isso. Então, é uma janela, tem vidro, né? Vidro com grande superfície, ou simplesmente um vidro simples que está sendo ali disponível.
Então, vamos trabalhar como se ele fosse um vidro simples e ver o que vai acontecer. Então, nós já temos janela, já foi definido. Paredes, já foi definido. Cortina, já foi definido. Piso do palco. Temos que ver o piso do palco. E aqui, vamos editar esse aqui, na verdade. Esse piso aqui não estava definido. Então, tem um piso do palco. E vai ter qual a área total? Vamos ver no nosso Excel, né? Piso do palco, 50 metros quadrados. Então, em vez de 20, quebrar com 50. E o material em si. Nós vimos que o material em si do palco é carpete. Então, vamos procurar carpete para saber se há. Passamos. Ó. Carpete de juta. É o mais próximo que nós temos ali. Ele vai absorver principalmente as altas frequências. Tem sentido? Tem. A gente faz a troca ali. A laje. Ele tem uma laje ali em cima, será? Segundo a pessoa tem. E é um forro de gesso somente. Então, colocamos um forro de gesso do mesmo espaço ocupado pela sala de aula. Tá, aqui já tem o gesso, já definido, e isso se torna muito mais prático, só precisamos mudar, modificar a área daquele material, né? Pois o telhado, o gesso é diferente. Definida a questão da área, você vai e faz a marcação. Continuando, aqui na área, na verdade, são 60 metros quadrados. E o material da laje já foi definido, que é o gesso, que está ali. Gesso em placa. Ok. Selecionou, já foi feita essa configuração completa. E depois passamos para o próximo elemento. Quando chega no próximo elemento, ele vai perguntar materiais que vão fazer composição na sala. No caso, nós temos a ideia de que 100%, 75%, um terço fica vazia e os 2 terços restantes são preenchidos com pessoas, para ter uma noção mais clara disso. Então, aqui, eu já marquei uma quantidade de 30 cadeiras mais leves desocupadas, com as devidas medidas de atenuação sonora. Reverberação. Aí, ó, dado esse contexto que nós criamos, ele vai ter uma reverberação bem abaixo do que nós chamamos de ótimo. Exatamente porque ele conseguiu se manter numa reverberação igual ou menor que o ótimo para aquela região. Tudo bem? Esse é o ponto referente ao reverb. Essas informações aqui passam a ter um ponto de atenuação, que é a atenuação tem o objetivo de mitigar o quanto o som vai reduzindo à medida que ele se distancia da fonte, dado por conta das múltiplas reflexões, dado por conta da falta de conhecimento sobre isso, então você vai ter que pensar nessa questão do distanciamento. Então, aqui já ajuda para percebermos que ao longo de todas as diferentes distâncias, o material mantém uma atenuação sonora bem válida e poder ser aplicada. Então, pessoal, para entender aquele tempo de reverberação, ele foi definido o quê? Que o tempo de reverberação dessa sala, considerando essas configurações, ele é ótimo a 0,8, dado o tipo de uso, né? Então, basta vir aqui, ó. Às vezes, ele está um pouco acima do que deveria. Então, por isso, é bom vocês trabalharem somente com olhem para o ótimo e olhem para o corrigido, porque ele, sim, tem um valor mais ajustado, base de temperatura e umidade. Então, esse corrigido vai indicar que haverá uma redução a partir das frequências 250 e 500 Hz. Então, isso aqui é importante perceber e comparar com o quê? Comparar com o tempo de reverberação normalizado. Então, se a sugestão dele é de que o tempo de reverberação ótimo a 500 Hz
é de 0,4, nós vimos aqui e você vai entender que 500 Hz na sala de estudo para fala, 0,4. Está aqui, ó, cruzamento. Sala de conferência igual a estúdio para fala. A partir desse ponto, acredito que todos já tenham visto, e aqui, como eu comentei, basta gravar. Caso você tenha algum banco de dados já pronto para ele, que é possível gerar, você vem e adiciona aqui na questão dos bancos de dados ou lá na própria pasta Excel, como eu tinha comentado. É bem mais interessante você adicionar no Excel mesmo. Tudo bem? Então, paramos por aqui sobre o software. A dica é fazer o exercício que está disponível na sala virtual. Qual exercício? O exercício disponível na sala virtual é este aqui. Deixa eu mostrar. O material já está adicionado na sala virtual de vocês. Aqui é a nossa apresentação sobre Reverb, e especialmente sobre saídas, como é que os resultados são produzidos por cada um. O ponto que é importante é lembrar que alguém que queira adicionar, você tem esses materiais complementares para que você possa fazer a adição desse material. Tudo bem, pessoal? Fechamos por aqui hoje e aguardo vocês para qualquer dúvida.